Mundial. A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia meus ouvintes queridos, bom dia Pedro, meu amor, bom dia Luiz Cairo, meu querido, bom dia meu pai, bom dia minha mãe, aos anjos da guarda e você que está ouvindo o programa Linguagem do Corpo com Cristina Cairo, desejo a você, do fundo da minha alma, uma luz intensa no teu coração, para que todas as tristezas, amarguras, raivas, vinganças, tudo desapareça agora da tua vida. Que você tenha paz de espírito para reiniciar o seu dia. E que seu dia corra perfeitamente bem através da sua paz. Através de você saber esperar, saber olhar e se colocar no lugar do outro para que tudo dê certo, né? Tira essa ansiedade, tira esse excesso de expectativa que vai te trazer frustração. Então é melhor que você deixe o dia correr por si só. E preste atenção na sua intuição, porque a sua intuição pode, de repente, te avisar que você está indo para o caminho errado. E se ele mandar você virar à direita, vire à direita. Não bata de frente com sua intuição. Nós sabemos, sim, o que é intuição. Agora, falando em intuição, nós sempre precisamos estar com a nossa intuição tinindo, bem afiadinha, para que a gente não possa dizer, puxa vida, bem que eu deveria ter ouvido a minha intuição. Quantas vezes você já falou isso? Eu tive intuição e não fiz. Que droga! Poxa, se você estivesse familiarizado com a sua intuição, bem amigo da sua intuição, já participando todos os dias ali na tua vida, você não teria desobedecido e tudo teria dado certo. Agora, o que é que faz a nossa meditação ficar afiadinha? Em todos os sentidos, a prática da meditação. É que o povo faz uma confusão com essa coisa da meditação. Muita gente fala, vou meditar sobre um assunto? Não. Quando eu falo da meditação, tem meditação de quietude, relaxamento, tem a meditação de dinamismo, a mente em ação, onde você faz um trabalho mental de olhos fechados. Mas a meditação da quietude é uma das mais favoráveis para recompor a saúde. Que é quietinha, sentado, deitado não. Deitado não é meditação. Deitado é relaxamento e você corre o risco de relaxar demais e dormir. E a meditação, você não pode dormir. Você precisa estar muito consciente, até quando você faz o desprendimento, desdobramento, ou chamamos também de projeção, ou viagem astral, você precisa estar consciente. Muita gente fala assim, mas Cris, até que ponto uma meditação pode corrigir a minha vida, me tornar saudável, próspero, jovem, bacana, feliz? Total. Só que muita gente, principalmente no Ocidente, as pessoas que se distanciaram muito do conhecimento dos chakras, não tem ideia de como é que funciona isso. Quando a gente fala dos chakras, a pessoa pensa que a gente já está falando sobre misticismo. E os chakras são vórtices de energia. E é uma energia de eletromagnetismo. É um magnetismo que você pode comprovar essa energia com máquina Kirlian, com outros aparelhos eletrônicos que você detecta essa energia nos pontos do seu corpo, como também o pêndulo dos radiestesistas. Não é um misticismo, não é uma invenção. Nós temos o corpo físico e nós temos o corpo etérico, ele vai ficando mais sutil. Corpo astral, mental, emocional, bom, tem um monte de coisa. Para você que não sabe, por exemplo, os cientistas, eles sabem que o olhar do observador numa experiência altera a experiência. Um exemplo, se você pudesse pegar um microscópio e colocar uma casca de cebola para ser visto as células da casca da cebola. Isso daí a gente já fez em escola, né? Às vezes em ginásio, até em faculdade.
que se começa a mostrar as primeiras células, se usa muito casca de cebola, porque é muito fácil de se ver. Porém, é muito interessante uma coisa que acontece que poucos professores comentam sobre isso. Você está lá, olhando no microscópio a casca de cebola, e você começa a ver um certo movimentozinho da célula, né? Quando alguém entra na sala e vai olhar, não precisa nem estar olhando estar olhando é bom, hein? Gente, que besteira. Não precisa nem olhar. Caí na armadilha do português, né? Não precisa nem olhar no microscópio. Se você olhar ali, na casca da cebola, enquanto você está olhando, já começa a modificar o movimento das células. O olhar daquele que chegou começa a alterar a sua experiência. As células começam a reagir de forma diferente daquela que o seu olhar estava conduzindo. Por isso que os físicos, eles sabem que é muito difícil você saber e conhecer profundamente o comportamento dos átomos. Porque o fato de você simplesmente olhar para um átomo, ele se modifica. Só de você olhar por ondas eletromagnéticas que saem do seu olhar, do seu corpo. Porque nós irradiamos ondas elétricas. E isso interfere nos átomos, nas células, que dirá nas nossas glândulas endócrinas. Então, o que é a meditação? A meditação é você usar exatamente a consciência de que seu pensamento emite ondas e que ele pode mudar as coisas. Então, quando você faz uma meditação, que você fecha os olhos e começa a respirar, não se preocupe com os barulhos ao redor. Quantas vezes você já dormiu com a televisão ligada, né? Ou com o rádio ligado? Ou com pessoas conversando na sala e você deitadinho ali, sentadinho, começou a cochilar com a voz das pessoas. Então não diga para mim que você não consegue meditar por causa do barulho. Acontece que quando você bate de frente com o barulho, quando você não aceita os sons de buzina, de cachorro, de gente falando, é porque você está tenso. Quando você não bate de frente com isso e aceita o barulho, então você começa a prestar atenção nas coisas, participar com o seu pensamento de olhos fechados, daqui a pouquinho você já relaxou. E aí você se volta para a sua respiração. Aí você já percebe que o barulho já não incomoda mais e a respiração, você preste atenção nela. Quando entra, quando sai dos seus pulmões e você começa a perceber a paz se infiltrando no teu corpo. A partir daí, os outros processos, eles começam a tomar conta de você automaticamente. Diversas vezes, pessoas me perguntam como fazer a meditação. O que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Tem que entoar mantras, sons vocálicos. A princípio, não. A princípio, você só precisa fechar os olhos. Se por um acaso você estiver tenso do dia a dia, ou acordou mal, dê uma caminhada, gaste essa energia de alguma maneira. Por exemplo, durante o dia, se você puder, ou à noite, dê uma volta no quarteirão ou numa praça, gaste essa energia andando. Depois você sente, depois que cansou um pouquinho, sente-se em algum lugar, seja no chão, num banco ou até na sua casa, e feche os olhos. Sem dormir, coluna reta, e imagine uma grande luz descendo sobre a sua cabeça. Automaticamente você está conduzindo a luz que existe nas camadas dimensionais ao seu redor, você está evocando, convocando verdadeiramente essa luz. Quando a gente fala mentalize, visualize ou imagine, é a mesma coisa. Eu já expliquei num outro programa aqui. Muita gente faz confusão com os termos e fica assim, mas Cris, o que é para fazer? Eu vi uma cor, mas eu acho que eu imaginei. Não, se você viu, você viu. E se você viu, seja mentalização, visualização ou imaginação, ela está ali. E como é que essa cor apareceu ali na sua mente? Devido à irradiação de um dos determinados chakras que existem no seu corpo etérico, né? Ele não fica colado no corpo físico, porque ele é uma energia etérica, então ele fica no corpo etérico. Tudo isso a gente ensina a pessoa a perceber-se. Quantas vezes você se responda sinceramente? Eu acho que não é difícil você responder isso agora. Quantas vezes
antes de você tomar uma grande decisão, ou quando você começa a ficar com raiva, com ciúme, com medo, você para, fecha os olhos e respira. Quantas vezes você já fez isso? Poucas vezes? Nunca? Muitas vezes? Pois é. Quem é que está acostumado a voltar à calma e equilibrar o estado emocional quando percebe que seu estado emocional está se alterando? Às vezes, você nem percebe que você se alterou. Os outros que estão convivendo com você percebem que você já está se modificando. Percebe um brilho diferente no teu olhar, gesticulando de forma diferente, e a pessoa às vezes fala para você: olha, parece que você está tenso. E você fala: não tô, é impressão sua. Mas já responde de forma estúpida. Ou seja, fica mais irritado ainda porque a outra pessoa conseguiu mostrar para você uma coisa que você não viu em você, né? Quando a gente não se percebe, porque a gente não está acostumado a se familiarizar, a estar com a gente, a maioria das pessoas estão como? Fora de si. Achou o termo agora? O que significa fora de si? Não pense que estar fora de si significa só quando você perde o controle emocional e grita, briga ou chora feito um doido. Aí você simplesmente está extrapolando do lado de fora. Mas normalmente você está fora de si. É aquele que não percebe a intuição. É aquele que não sabe interpretar o seu próprio sonho instintivamente. Tem que perguntar para os outros, né? Ou tem que ficar toda hora fazendo cursos, palestras, lendo livros e não cura a própria doença. Este programa, ele é voltado para você perceber que as emoções, os seus estados psíquicos e seus estados espirituais, né, seus problemas espirituais, trazem uma doença para você. Se você acha, porque te disseram, porque um médico, ele hipnotizou você e disse: você está com esta doença porque ela é hereditária. Ponto. Ou seja, ninguém mais discute. O médico decretou, te condenou e você acredita que é hereditário, porque realmente é. Você sabe que gente na família teve essa doença e que agora você tem ou terá. Só que isso pode ser mudado. Se vocês lerem o livro do Dr. Kazuo Murakami, tá? Kazuo Murakami. O nome do livro é O Código Divino da Vida. Ele é um geneticista japonês. Eu já até comentei dele uma outra vez aqui. E ele viveu a vida toda tentando provar que a genética muda e que ninguém é escravo da genética, né? Como se acreditava até pouco tempo. Hoje já existem formas de você alterar o código genético. Existe o projeto Genoma, os cientistas médicos já sabem disso. Então não fique esperando, vai estudar. Não fique acreditando em médicos desatualizados. Tem muitos médicos que saem para congressos, que viajam ou que pelo menos estudam muito, se atualizam muito e sabe que a hereditariedade pode ser interrompida. E esse livro do Dr. Kazuo Murakami, ele provou com todas as experiências que ele fez a vida toda. Hoje ele tem mais de 70 anos de idade, né? Ele já veio para o Brasil aqui há 2 anos e editou o livro dele aqui no Brasil. Ele consegue provar que, por exemplo, um diabético, ele se tornou diabético pelos medos constantes que ele teve. E quando uma pessoa começa a dar gargalhada feliz e começa a acreditar na vida e passa a não ter mais medo do futuro e não fala mais do passado, cura diabetes. Porque o comportamento padrão de um diabético é lembrar ou comentar o tempo todo sobre o passado, sobre coisas que já se foram, sobre coisas boas ou ruins que já se foram, né? Então toda hora está recobrando a memória. E depois o diabético também tem um outro comportamento que, devido a todos os sofrimentos do seu passado, se apegou à dor. Então ele tem às vezes raiva dele ou autocompaixão. E ele tem medo do futuro, muitas inseguranças. Quando a felicidade vem, ele nem acredita, ele não acredita na felicidade. Tem até medo. Tem medo que aquilo seja uma mentira. Então essas inseguranças todas, que está na genética, elas podem ser transformadas. Leia. O Dr. Kazuo Murakami, ele fala que o câncer, por exemplo, né,
todas as pessoas que têm amarguras, ele é um cientista. Não é a Cristina Cairo da linguagem do corpo que está falando agora, né? É um médico. E ele fala que o câncer só acontece em pessoas que são tristes, pessoas que ficam remoendo situações mal resolvidas, que não deixam a energia fluir. Então ele fala que a genética, ele considera a genética que tem 2 botões, o liga e o desliga. Então quando você começa a dar gargalhada feliz, quando você começa a fazer novos planos de vida, corta o cordão umbilical com o passado, entende, aceita e solta tudo o que aconteceu, porque nada acontece por acaso. Daí você aperta o botãozinho do desliga e aí você liga a saúde. Leia esse livro, depois eu passo o telefone, ou vocês podem encontrar em livrarias, mas eu passo o telefone para vocês encontrarem o livro do Dr. Kazuo Murakami. E o nome do livro é O Código Divino da Vida, né? Não tenham medo da hereditariedade, nem obesidade, nem câncer, nem diabetes, nem derrame cerebral, porque atrás de cada doença teve um comportamento, uma atitude, um padrão mental que foi sendo arrastado pela vida toda, até culminar com uma doença. O problema está onde? Onde eu falei agora há pouco. Você não percebe o seu comportamento, né? Se você tem medo de ter derrame cerebral, então presta bem atenção. Largue mão, pare de ser intransigente. Pare de ter gênio difícil. Tem muita gente que fala assim pra mim, mas Cris, tadinha da minha mãe, tadinho do meu pai, eles tiveram derrame cerebral, mas eles eram tão bonzinhos. Para um pouquinho. Eu não tô falando de gente má ou gente boa. Eu tô falando que a pessoa, ela é rígida com ela. E diversas vezes existem padrões muito parecidos. O autoritário, por exemplo, ele é muito parecido com um que se faz de vítima. É muito parecido. O que é que eles têm em comum? Eles manipulam as pessoas. O que se faz de coitadinho, o que é a vítima, ou que é o anulado, né, que deixa de viver a própria vida em função dos outros, essa pessoa é manipuladora também. Ela não tem autoestima. Ela tem sentimentos de culpa, seja o que for, ou que disseram para ela quando era criança que ela tinha obrigação de cuidar de todo mundo, senão não sei o quê. Bom, ficou no subconsciente dela. Ou o outro extremo, que é aquele que manda, aquele que manipula literalmente as pessoas. Esses dois têm uma grande chance de terem derrame cerebral. Vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que tua família goste de ver um determinado programa de televisão. Não importa qual, eles gostam. E você, ou fala para eles, tira essa porcaria daí, né? Ou pega o controle e muda, ou fica enchendo o saco de todo mundo na sala, dizendo que eu não gosto disso, quanta besteirada, você é intransigente. Ou você não fala nada, mas fica num canto, triste, porque você gostaria de ver um programa e, sabe, estão usando a televisão e você não consegue ver nada, então você fica com aquela cara triste e vai para a cozinha, vai para o quarto, dá uma voltinha na sala e comenta assim, joga no ar, sabe, às 8 horas ia passar uma novela. Você é intransigente também, você é um saco, né? E depois não quer ter derrame cerebral. Esses dois comportamentos, que são os rígidos, que não participam, não mudam seu jeitinho de ser. Aquele horário é o horário das suas coisinhas. E não pode acontecer mais nada naquele horáriozinho, porque aquele horáriozinho é de você fazer aquelas suas coisinhas. Ou seja, rigidez, né? Não pode perder um dia. Ou então junta dinheiro, compra uma televisão pra você. Coisa. Saco, né? Então deixe de ser rígido nas suas opiniões. Faça exercícios de mudar a si mesmo. Se você percebe que você é sempre igual e que fica nervoso ou magoado quando alguém muda seus projetozinhos, faz assim. Assista aquele filme do Jim Carrey. Sim, senhor. Que ele teve que falar sim pra tudo. Que tal? Você não vai ter derrame cerebral nunca se você falar sim pra tudo. Calma, não tudo, né? Relaxa. Gente, olha, hoje à noite, hoje é quarta-feira, dia 13, às 8 da noite, eu vou dar uma palestra, A Felicidade através dos Chakras.
Eu vou ensinar você, durante 2 horas, um pouco menos, às vezes bate lá 2 horas, o que são esses chakras. Como que a gente consegue alinhar esses chakras? Claro que numa palestra não dá para a gente conseguir se aprofundar, porque isso é um conhecimento milenar. Mas dia 1º de fevereiro, eu inicio o curso de meditação, cura e ascensão, onde você vai ficar comigo uma vez por semana, 3 meses, uma vez por semana. Tem segunda-feira à tarde, que é dia 1º, das 2 às 4. Ou no dia 3, quarta-feira, é o primeiro dia. Não pode faltar no primeiro dia, viu? Porque eu fecho a egrégora de vocês. Então, por favor, não insista em tentar entrar na segunda aula, porque o trabalho é muito importante, é muito sério e eu não tenho que ficar abrindo mão. Dia 1º de fevereiro, esse curso vai começar, só que você precisa ligar para o Instituto antes para tirar a sua foto Kirlian, que já está no pacote, viu? A foto Kirlian, que o Nelson Donizete é um grande profissional da foto Kirlian, que fotografa as energias corpóreas, né? O aura. E você tira a foto Kirlian antes do curso, antes da primeira aula, e depois, quando termina o curso, você tira a foto Kirlian de novo. Então, ele senta com você, marca a hora, né? Senta com você e mostra tudo que você mudou durante o curso. Na sua saúde, na sua espiritualidade, nas suas células, na sua paranormalidade, em tudo. É maravilhoso. E esse curso, ele é prático. Não tem muita teoria, não. É mais prático. Tem lição de casa, vocês se envolvem, fica uma irmandade muito grande. É um curso que o ano passado gerou muita felicidade, gerou muita cura, gerou muita prosperidade. Porque no momento em que você começa a trabalhar a subida das energias dos chakras e o alinhamento por semana de cada chakra, e é cada setor da sua vida, órgãos internos, você trabalha todo o teu corpo. Você trabalha a sua família, sem abrir a boca, porque você começa a irradiar energia de amor, energia de tolerância, de paciência, de sabedoria. Faça esse curso. Começa dia 1º de fevereiro, meditação, cura e ascensão. E olha que legal, gente. No final do curso, depois de 3 meses, nós todos viajamos para Ubatuba. O ônibus sai na frente do Instituto, ali na Rua Pelotas, na Vila Mariana. E nós fazemos meditação na cachoeira, fazemos ritual do fogo, morte e renascimento. É muito gostoso, né? Então se inscreva para a foto Kirlian. Já está tudo embutido, você não tem que pagar nada a mais, né? Só a viagem, claro que é a pousada lá, mas eu não sei agora o valor, vocês têm que perguntar lá. Então eu vou dar o telefone para vocês se inscreverem. Para quem, por exemplo, não sabe o que vai acontecer no curso, faça hoje a palestra, né? Hoje à noite eu vou explicar como é que vai funcionar, como é que são esses chakras, esses vórtices de energia que tem sua cor, seu mantra, que rege glândulas endócrinas e que você trabalha a sua intuição, sua recuperação da saúde, alteração celular. Acredite, isso é um conhecimento milenar, né? Olha o telefone, gente. Olha não, escuta. 5082 2822. 5082 2822. Aí você ligue lá para o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica na Vila Mariana, e a Andréa agora está atendendo a ligação e ela vai passar para vocês as informações sobre o curso do dia 1º de fevereiro, que tem duração de 3 meses, meditação, cura e ascensão. É muito gostoso e você quebra as resistências. Isso eu garanto, e vocês podem conversar com alunos que já fizeram o curso, o que é essa tal de meditação que confunde tanto a cabeça das pessoas. E por simplicidade, por amor, você consegue se curar, proteger sua família contra qualquer energia negativa e vem então a prosperidade, o rejuvenescimento. Vai lá, tá? E o site é www.linguagemdocorpo.com.br, linguagemdocorpo.com.br, e lá você tem todas as informações sobre cursos, palestras
e atendimentos dos nossos terapeutas, tá bom? Gente, 5082-2822. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada e paz profunda.